Alô mundo, eu sou a Gaia Passarelli e esse é o Mais Você Vai Sozinha? Um papo semanal sobre viagem e outras coisas mais. A ideia do Mais Você Vai Sozinha é falar de vários assuntos com uma seleção eclética de convidados usando o tema viagem como ponto de partida para falar de outras coisas. Porque viagem é isso, né? Se deslocar para conhecer paisagens, culturas, sabores e modos de vida que a gente nem imagina. Eu acredito muito que a gente nem sempre precisa ir muito longe para viajar. Às vezes dá para viajar na nossa própria cidade. Mas a minha convidada de hoje aqui no estúdio da Inova Bra Habitat em São Paulo é repórter, escritora e viajante viajadíssima Lívia Aguiar. Olá, boa noite, boa tarde, bom dia para quem está ouvindo a gente. A Lívia é uma pessoa que eu conheci por causa de livros e por causa de viagem. Quando eu estava fazendo a divulgação do Mais Você Vai Sozinha, meu livro, lá em 2016, eu quis fazer uns cadernos, porque, né, quem viaja escreve. E cheguei na Lívia por causa de uns cadernos manuais e uns zines lindos que ela estava fazendo na época. Rolou uma parceria, a gente saiu vendendo caderno e livro por aí, mas a gente nunca viajou junta. Quer dizer, teve aquela vez que a gente foi pra Bauru de ônibus, né? Foi ótimo, aliás, aquela viagem. Peraí, foi Bauru ou foi Araraquara? Agora eu... Não, Araraquara, que a gente comeu aquela coxinha. Desculpa muito a galera boa. de Bauru e de Araraquara. Eu sei que não é a mesma coisa. Muito diferente, mas o calor é bem parecido, né? É, o Velho Oeste paulista. Foi uma viagem que a gente fez pra que era? Pro Sesc? Pro Sesc. A gente foi falar sobre viajar sozinha, naquele evento do Sesc de literatura e viagens. Então, nessa ocasião, a gente foi pra lá porque eu tinha acabado de publicar o Mas Você Vai Sozinha e você tinha participado daquele livro belíssimo da Lote 42, né? Isso, o Queria Ter Ficado Mais, que são 12 autoras mulheres falando sobre 12 cidades diferentes. Ele é publicado pela Lote 42 e tem venda online. Acho que livrarias, só algumas livrarias tem, mas tem online, eles sempre vão em feiras e tal, uma editora super legal. E o livro, cada capítulo tá dentro de uma carta. Então é um livro super bonito de botar em cima da mesa, umas ilustrações maravilhosas da Eva Oviedo. E tem muitas escritoras contando histórias muito diferentes, de amor, de futebol, de, sei lá, ficar perdida. Então, eu acho que é um ótimo presente, aliás. Eu ia falar isso, um excelente presente. Meu Natal tá chegando. Ó, galera da Lote 42, vocês não pediram, mas estão fazendo o jabá aqui. Quem é de São Paulo encontra esse livro sempre na banca da Lote 42, que é a banca Tatuí, ali na Santa Cecília. Isso. Um sol da América. Então, ainda juntando o livro e viagem, você teve agora há pouco em Óbidos, né? Que é uma cidade de Portugal que mistura história, turismo e literatura. O que você foi fazer lá? Pois é, eu fui fazer uma residência literária lá em Óbidos. É uma cidade que é considerada uma cidade literária pela Unesco. É, na verdade, a menor dessas cidades literárias, porque, na verdade, ela é uma vila. E aí, eles têm, acho que 7 ou 8 livrarias. Você fez até uma reportagem recentemente sobre Óbidos, né? Na Viagem Turismo. Mas o que é esse conceito de viagem de vila literária? É uma cidade que, por algum motivo, tem a literatura como uma parte importante dela. Barcelona, por exemplo, ou Dublin, são cidades consideradas cidades da literatura pela Unesco. Só que Óbidos, e sei lá, imagino que Dublin é isso porque é a cidade do Joyce, onde se passa Ulisses e tudo. Mas Óbidos não, acabou que eles reverteram a ordem. Eles queriam encontrar alguma coisa turística, alguma identidade cultural para a cidade que fosse mais do que ser uma cidade muito fofa medieval, porque é uma cidade medieval muito fofa, só que recebe muitos turistas que vão lá ficar 1 hora, 2 horas e vão embora. Que é muito pertinho de Lisboa. Quer dizer, em Portugal tudo meio perto, né? É muito pertinho de Lisboa, dá o quê? 1 hora de Lisboa? É 1 hora só de Lisboa e tá no caminho para Fátima. Então muita gente passa lá. É a primeira parada do xixi pra quem nessa vai pra viagem. Fátima. Então as pessoas param, fazem xixi, tem muitos banheiros públicos bons e tal, tira uma foto, a cidade é muito bonita, sobe a muralha. E aí eles, para tentar fazer com que as pessoas ficassem mais na cidade, eles investiram, junto com o dono da Ler Devagar, que é uma livraria super grande, super legal em Lisboa, eles investiram na abertura de novas livrarias em espaços da cidade que estavam ociosos, porque é uma cidade que também, por causa do turismo, o preço dos aluguéis subiu muito, e Portugal é um país que se esvaziou muito com a crise econômica, né? Então, eles têm muitas casas que estão vazias, e muitas casas são da prefeitura e não tem
nenhuma função. Então, eles reformaram várias dessas casas antigas do centro histórico, que fica dentro de uma muralha medieval super linda. Aí tem uma livraria dentro de uma igreja, tem uma livraria dentro de um mercadinho orgânico, que é um sebo, né, que tem a ver com eu orgânico. Fui lá, é a coisa mais linda. Muito fofo. Aliás, Óbidos é uma graça, né? Caramba. E foi muito legal, tipo, poder morar lá, porque todo esse fluxo das pessoas que vão e voltam, quem são as pessoas que ficam nessa cidade, né? Tanto os estrangeiros que chegam, se encantam pela cidade, o aluguel é super barato, comprar um imóvel é super barato, ficam, quanto pessoas que ficaram, né, na cidade, portugueses que têm raízes lá e que permaneceram lá. Então, ficar na cidade como residente foi muito interessante para conhecer essas pessoas, as tradições que tem lá, as histórias. E como o governo quer impulsionar o uso da cidade como uma cidade literária, eles também querem que escritores escrevam histórias que se passem lá. Então, eles têm esse programa de residências. Hoje só tem uma residência, mas acho que até o final do ano, começo do ano que vem, vão ter mais 3 casas que vão abrigar escritores lá para que as pessoas comecem a escrever sobre Óbidos, porque eles não têm um escritor famoso como Dublin tem o Joyce. Mas eles ou como querem Lisboa isso. tem o Pessoa. Isso. E aí até abriu uma casa Saramago lá recentemente, no dia do meu aniversário, 23 de abril, que é o dia do livro. Eu até conheci a Pilar del Rio, né, a viúva do Saramago. O seu aniversário no dia do livro, 23 de abril? Sim. Nossa, que escritora! Dia do livro, dia de São Jorge, olha. Foda. Pai Ogum. E você escreveu alguma coisa sobre Óbidos? Ou passada em Óbidos? Eu escrevi, até trouxe pra você aqui. Que bom! Vou te dar. Eu tenho 2 zines que eu escrevi, de histórias que eu escrevi sobre Óbidos. Na verdade, um é uma história de Óbidos, de um personagem, um cara muito louco, que é dono de um bar. E aí eu, tava comendo, eu vi aquela figura, a gente começou a bater papo. E eu escrevi sobre a história desse encontro com essa pessoa. E eu escrevi um outro texto que foi até o dia do meu aniversário, que é um poema que dialoga com Ulisses, né, na verdade, com a Odisseia de Homero, e chama Odissi. E aí eu fiz esses zines, porque eu gosto, né, como você mesmo falou, eu gosto de publicar os meus textos, materializar as coisas que eu escrevo, e quando eu vejo que é algo que termina ali em si, né, como uma história, um conto, um poema, eu tento encaixar ele numa forma impressa que eu possa circular. Então o zinezinho, eu uso só uma folha A4 para imprimir eu já a vi história. aquela dobradura super bonita que você faz. Eu, na verdade, estou explorando outras dobraduras. E escuta, essas coisas você tá vendendo em algum lugar, tipo teu site, ou tem que te encontrar por aí? Eu vendo no Instagram, que aí eu mando por correios, né, assim, que é @eusouatoa. Que é o nome do seu blog. Que é o nome do meu blog, eusouatoa.com. E eu devia fazer mais divulgação disso, não faço, a culpa é minha. Tudo bem, é arte. Quem quiser comprar os zines, tem lá no Instagram, tem uma fotinha. Trago uma mala de... Você falou que você acabou de escrever um livro sobre relacionamentos abusivos. Sim, é um livro que eu espero que até o começo de 2019 esteja na rua. Chama Começa Assim. Ia ter outro nome, que é Mas o Sexo é Tão Bom. Que eu acho que é uma coisa que prende muito os relacionamentos abusivos, né? É uma relação física muito gostosa que você acha que vai curar tudo. E que você nunca mais vai encontrar alguém assim. Que assim, a gente briga, mas nossa, a gente faz aquele melhor sexo de fazer as pazes e tal. E é uma narrativa que vai contando frase a frase como o relacionamento vai se tornando abusivo. Ele não nasce assim, né? E é uma coisa que as duas partes permitem que ele se torne abusivo, né? Tanto uma parte quanto a outra. Não tem um grande culpado. Mas, infelizmente, numa relação heterossexual, o homem tem muito mais força, ele tá muito mais perdoado para cometer certas violências e restringir a liberdade da mulher do que em relações que estão mais igualitárias ali. Eu acredito que há, sim, relacionamentos abusivos em que a mulher é abusiva com o homem, mas a gente não ouve falar em masculinicídio, sei lá. A gente vê menos, né? Talvez seja, inclusive, mais difícil para os homens se enxergarem numa relação abusiva com uma mulher e falarem sobre isso. É difícil pra gente falar, imagino que pra eles é difícil também. Sim, e eu escrevi esse texto muito baseado, porque teve uma época que eu tava vivendo um relacionamento abusivo e 2 outras amigas minhas com um cara
delas que eram amigos entre si e que eram relacionamentos abusivos completamente diferentes, pelo motivo. Mas tudo encadeava na mesma situação que a gente queria terminar e não conseguia terminar. E, na verdade, um amigo meu, que agora finalmente terminou o relacionamento com essa mulher, também viveu um relacionamento abusivo, né? Uma pessoa que deixou de ser amigo de todos os amigos dele, nunca mais conversou com uma outra mulher que não fosse uma mulher do trabalho dele, porque a mulher ficava em cima dele. E que controlava ele com dinheiro, com ciúme, com sexo. Então eu acho que é possível, sim. Só que o feminicídio é uma situação muito séria, né? Esse livro que eu escrevi vai vir dentro de um envelope. E aí é um objetivo também que as mulheres mandem para suas amigas que estão vivendo relacionamentos abusivos, assim, sutilmente ou até anonimamente, para mulheres que a gente sabe que estão vivendo. Quem sabe tentar ajudar essas mulheres a sair, identificar o problema antes que seja tarde demais, né? Eu sou um corpo, Tem o seu livro sobre a volta ao mundo, né? Sim, eu fiz uma volta ao mundo em 2012. Eu fui para 20 países em 9 meses. E já tem 6 anos, né? Que eu ao longo da viagem, eu fui escrevendo um diário que tá me ajudando muito a escrever o livro. Me ajuda a fazer Throwback Thursday com Por isso que você tá stories. postando no seu Instagram uma foto antiga? Também, né? Eu acho que de vez em quando eu tô lendo uma parte do diário, assim, falando, nossa, essa história, puta que pariu. Aí eu resgato uma fotinha daquela época, conta um pedacinho da história. É muito gostoso estar revivendo a viagem. Ela começou como um texto que ia contar muito crônicas de viagem, só que agora está se tornando um livro de gênero híbrido. Então aí até minha professora de literatura, a Laura Cohen, tem um ateliê muito legal de escrita lá em Belo Horizonte, que chama Estratégias Narrativas. É um espaço que tem cursos de escrita de vários tipos, vários professores, de lá de Belo Horizonte mesmo, gente de fora vai dar aula lá. E também ela tem um ateliê de escrita que você paga uma mensalidade e toda semana você tem uma aula em que você leva o seu texto novo, você vai compartilhando os textos que você está produzindo para o seu projeto. E aí tem contistas, romancistas, poetas que estão trabalhando nos seus projetos ou que estão bloqueados criativamente e estão participando do ateliê para romper esse bloqueio criativo. Fazendo o ateliê de escrita, eu percebi que não ia caber falar só de um gênero. Então, hoje eu tenho crônicas, que a maior parte das crônicas que eu já escrevi eu vou aproveitar no livro, mas também comecei a escrever poemas, tem cartas, vai ter uma parte que é sobre Paris, que vão ser várias fotos. Então, eu espero que o projeto aumentou muito de tamanho. Espero conseguir terminar. Em 2019. Você complicou mais ele pra... eu compliquei muito. Mas eu acho que vai ficar mais interessante como literatura no final das contas, assim. Porque é muito difícil... Às vezes, assim, uma coisa é contar um caos que aconteceu na viagem, né? O seu livro, Mas Você Vai Sozinha, é um livro de causos, né? Muito gostoso. Exatamente. De ficar vendo, né? Sempre tem um perrengue que depois vira uma ótima história, né? O seu livro é muito gostoso de ler. E só que eu acho que tem coisas que eu passei na viagem que a crônica não cabe. Por exemplo, tem um poema discutindo o problema de ser expat no país. Qual que é a diferença de ser expat, que é essa palavra, expatriado, palavra difícil, para ser imigrante? Um cara que tá lá, um europeu, sei lá, da França, aposentado, morando com o dinheiro da aposentadoria da França, morando na Tailândia, e aí de 3 em 3 meses ele sai e volta para não ter que fazer um visto. Por que ele não é um imigrante, sabe? E aí, para discutir isso, eu escrevi um poema. Eu fui fazer uma woofing, que é um trabalho voluntário numa fazenda orgânica, e eu fui trabalhar como voluntária numa fazenda no norte da Noruega. E aí é uma história, tipo... Eu poderia contar o dia a dia na fazenda, mas nada efetivamente aconteceu pra eu falar assim, né? Aquele arco de história de começo, meio e fim. Porque pra ter uma crônica você precisa ter um acontecimento... que pode ser qualquer coisa, mas você precisa ter algum acontecimento marcante ali pra você contar, senão é só uma divagação, né? Exato. Um ensaio, que poderia ser também, ou aí um outro gênero que eu posso trazer pro livro. Mas aí, por exemplo, nesse, eu resolvi contar como eu cheguei na fazenda, as primeiras impressões, aí um texto que é a história do cara, dono da fazenda, que ele é um alemão que participou do Maio de 68 e acabou que lá na Alemanha ele resolveu voltar para a terra no movimento Back to the Land,
que ele herdou uma terra do pai dele, ele sempre quis, ele nasceu na roça, foi para a cidade, se envolveu com o Partido Comunista, se envolveu com o sindicalismo, aí voltou para a terra com a mulher dele, e aí eu resolvo contar essa história, ele narrando essa história, e depois eu vou colocar uma carta que eu mandei para ele. Estou torcendo para ele mandar uma carta de volta. Porque aí dá para colocar o livro. O que você acha que mais mudou no mundo de viagem? Porque o mundo